Oi, eu sou a Mari, aqui do Admirável Leitor, e vim fazer uma crítica um pouco sincera pra vocês. Essa semana, o livro que eu li foi A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, e eu pensei nele pra fazer uma crítica, mas uma crítica um pouco mais sincera pra vocês terem uma noção do que ele realmente fala. In school, we learned about the world before ours, about the angels and gods that lived in the sky, ruling the earth with kind and loving hands. Some say those are just stories, but I don't believe that. The gods rule us still. They have come down from the stars, and they are no longer kind. Esse livro, ele é uma distopia. Ele vai falar sobre um reino que é dividido entre os sangues prateados e os sangues vermelhos. Mary Barrow, a protagonista do livro, ela é uma sangue vermelho e ela está na classe mais baixa da sociedade. O livro vai contar a história, basicamente, de como a Mary Barrow descobriu que ela, apesar de ser um sangue vermelho, ela tem poderes iguais ao sangue prateado. Então ela acaba sendo uma pessoa diferente e inesperada de tudo o que era conhecido naquele reino. O que vai acontecer com a Mare? Os sangues prateados, eles não querem que os sangues vermelhos saibam que existe esse potencial entre eles. Então eles a tornam uma menina de sangue prateado. Ela é obrigada a entrar na sociedade dos sangues prateados e se tornar um deles. Tem que aprender como conviver com eles, tem que aprender a controlar os poderes dela, e também vai ter que aprender a se portar como um sangue prateado. Nisso, claro, também há um triângulo amoroso entre os dois príncipes do reino e ela, mas ela vai perceber que as aparências sempre enganam. O livro ele tem continuação, ele não é um livro único, eu não sei quantos que vão ser futuramente, mas vai vir uma continuação desse livro. Agora, as minhas opiniões bem sinceras. Quando eu li o livro, quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que ele é muito parecido com todas as outras distopias já conhecidas. Jogos Vorazes, A Seleção e Divergente. Por quê? Porque ela entra no reino, ela é convocada dentro do reino para trabalhar, ainda como sangue vermelha. Ela entra para trabalhar exatamente dentro de uma competição, para se tornar a próxima rainha. Muito parecido com o que a gente já leu em A Seleção. Tudo bem. Falando dessa competição, as meninas que estão competindo têm que mostrar quem que é a mais apropriada em força e poder para ser a próxima rainha. Os príncipes do reino de... Como é que é o nome do reino? Não sei. Não sei o nome do reino, já não é mais. As características dos príncipes, elas são muito parecidas com os dos personagens de Jogos Vorazes. Eles só trocam de nome apenas. O Maven é muito representado pelo Pita, pela aquela característica dele de ser bonzinho e amável. E o Gale, ele é representado pelo Cal, que ele é o personagem principal do livro. E tem aquela característica de liderança e decisão rápida, que nem o Gale. Então, quando eu fui lendo o livro, eu não vi nada demais com o continuar da história. Tava tudo muito parecido com as outras distopias. E foi isso que não me prendeu ao livro. Eu achei o livro muito previsível, a ordem cronológica dele, exatamente por causa desse conhecimento de distopias que muitas pessoas já têm, né? O pessoal que gosta sabe como funciona. Por causa disso, sabe, foi um pouquinho decepcionante, assim, sabe? Eu gosto de livros diferentes, livros que te surpreendem, te fazem pensar de uma maneira diferente, e pra mim, A Rainha Vermelha foi apenas mais um livro de distopia que juntou todas as outras que a gente já conhece. Eu li o livro em apenas um dia porque chega na metade do livro em diante, a gente começa a ter um envolvimento maior, mas o livro ele fez mudar o meu pensamento daquela previsibilidade que eu já imaginava. E aí ele teve uma surpresa no final, mas foi exatamente assim aquilo que eu imaginava. Ou seja, no começo do livro eu tive um pensamento de como iria acontecer o decorrer da história. No meio do livro ele mudou, ele me fez pensar o contrário,
E no final do livro, ele realmente aconteceu aquilo que eu imaginava. Então isso foi um pouco meio louco, mas foi bom ele fazer o meu pensamento trocar de ideia. O que eu não gostei um pouquinho do livro também foi que eu não consigo me situar exatamente onde o livro acontece. As coisas que acontecem no livro, elas são muito rápidas, então há muito diálogo e pouca descrição. As cenas vão acontecendo muito rápido, eu já não sei se eles estão no palácio, se eles estão no jardim, se eles estão, sabe? E aí eles estão... é meio confuso. E por fim... A cena final aconteceu exatamente como no final de Divergente. Aí eu fiquei assim, não. É tão igual, gente, por que não faz uma coisinha diferente? Mas, tipo, é a mesma cena do trem, sabe? Eu acho que a maioria já leu Divergente, eu não vou dizer que não é spoiler. Mas, olha, quem não leu, vê o filme, provavelmente. Mas é que sim, é aquela mesma cena do trem, e tipo, é muito igual, e eles querendo se revoltarem contra o reino, e eles partindo em direção a um lugar desconhecido. Então, assim, ó, tudo isso foi o que me decepcionou. Outra coisa que eu esqueci de falar foi que, como nos Jogos Vorazes tem o 13º distrito, no livro da Rainha Vermelha, eles também têm uma parte do reino, o antigo reino que eles viviam antes, que de certa forma foi abandonado, mas não foi. Então, sabe, cadê as ideias originais? Não gostei, uma decepção. Mas isso eu acho que não desmerece o livro, tá? Eu acho que ele vale a pena ler por nível de conhecimento. Sendo que, como ele tem uma continuação, talvez melhore. Eu espero que melhore, já que sim, né? O primeiro livro foi uma junção de tudo, talvez o segundo livro seja uma coisa diferente. Por favor, eu espero que sim. O livro foi lançado em fevereiro nos Estados Unidos, saiu mês passado aqui no Brasil, e a Universal já garantiu os direitos dele para adaptação cinemática. Já tem roteirista, que é a mesma do Breaking Bad, e os produtores são os mesmos de Efeito Borboleta e Divergente. É isso, pessoal. Eu espero não ter desanimado vocês para lerem A Rainha Vermelha. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se inscrevam aqui no canal para receber os próximos vídeos. Aqui tem o vídeo anterior se vocês quiserem conferir. E aqui embaixo na descrição tem o link das nossas redes sociais para vocês não deixarem de curtir. Até mais!